Você já ouviu falar em viticultura heróica? O que teria de diferente neste conceito? Eu sou Caroline Dani, presidente da BSRS, e hoje falaremos sobre essa prática tão única. A viticultura heróica refere-se à prática da viticultura em regiões onde o cultivo de vinhas é especialmente desafiante devido às condições naturais extremas. Mas por que ela é importante? Podemos dizer que a viticultura frequentemente encontra condições ideais em encostas e montanhas. Há muitas razões, por exemplo, radiação solar ideal, flutuação correta da temperatura, a tão famosa amplitude térmica entre dia e noite, essencial para o amadurecimento da uva, bem como ventilação e drenagem adequada do solo. Estas áreas apresentam inclinações muito acentuadas, altitudes elevadas, terrenos rochosos e condições climáticas difíceis. As vinhas heróicas são, portanto, cultivadas em locais de difícil acesso, o que exige métodos manuais e intensivos de trabalho, tornando o cultivo heróico literalmente pela dedicação e esforço necessário dos viticultores. Todos esses fatores contribuem para a produção de vinhos excelentes e reconhecidos internacionalmente. Como já sugerido pela nomenclatura, esta categoria é caracterizada por condições ambientais particularmente complexas, principalmente devido a altos gradientes de declive ou características geomórficas específicas. O Servim, Centro de Pesquisa, Estudo e Aprimoramento para a Viticultura de Montanha, fala que viticultura heróica quando pelo menos uma das seguintes condições pode ser observada: declive maior que 30%, altitude maior que 500 metros acima do nível do mar, videiras são cultivadas em terraços agrícolas e vinhedos são localizados em pequenas ilhas. A Europa é o lar de numerosos vinhedos heróicos. Em particular, a Itália tem uma herança única destas terras de norte a sul. Claro, temos que falar de Portugal e das Ilhas Canárias na Espanha. Outro país com cultura de viticultura heróica é a Suíça. Desde o cantão de Vaud ao Valais, várias são as regiões que podem se caracterizar por viticultura heróica. Destaque para a área de Lavaux, onde os vinhedos conhecidos como Vinorama Lavaux, na área de Vaud, é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Ainda destaque para a região do Valais, local de grandes extensões de viticultura heróica, desde a cidade de Sion até o vinhedo mais alto da Europa, segundo algumas referências, a região de Visperterminen. Cercados pelas montanhas mais altas da Suíça, os vinhedos de Visperterminen florescem em altitudes de até 150 metros. Entre as uvas cultivadas nessa região está a rara Aida, que cresce muito bem nessas alturas. Recentemente visitei essa região e posso contar a vocês que a paisagem de tirar o fôlego, tanto pela beleza quanto pela dificuldade em manejar esses vinhedos. Caracterizada por pequenos produtores de uva, os vinhedos são espetaculares. Muitas vezes, em Socalcos, esta maior região vinícola da Suíça se estende ao longo do Rhône. Situado no coração dos Alpes, esse vale esculpido pelo recuo das geleiras há 20 mil anos desfruta de um clima particularmente seco e ensolarado, são mais de 2.500 horas por ano, reforçado por ventos fortes e quentes. Este microclima favorece particularmente a maturação de variedades de uva de maturação tardia, que são encontradas na região. Na região de Valais, são 55 variedades de uva, 390 produtores e, dentre as uvas, 59% são tintas e 41% são brancas. Destaque para Pinot entre as tintas e Chasselas entre as brancas. Mas é claro que você deve estar se perguntando, será que este é o mesmo vinhedo mais alto da Europa? Pois bem, um italiano irreverente tem buscado desbancar o posto de Visperterminen, Gianluca Bisol. Grande produtor de Prosecco com uma vinícola histórica de sua família em Valdobbiadene, assumiu alguns projetos paralelos, mais ousados, com empreendimentos de vinhedos em lugares onde poucos ou ninguém ousaria ir. Há aproximadamente 7 anos atrás, ele se lançou em seu mais recente e extremo projeto,
cultivar o vinhedo mais alto da Europa, em Cortina d'Ampezzo, cerca de 160 quilômetros ao norte de Veneza. Com apenas 3 quilômetros quadrados, Vinha Major fica a uma altitude de 1.350 metros. O vinhedo, normalmente enterrado sobre a neve, na maior parte do inverno, é cerca de 200 metros mais alto do que a área vinícola de Vesperterminen, na Suíça, embora a Vinha Maior ainda não tenha entrado em sua plena produção. E por isso, a discussão. Podemos então destacar que vinhas heróicas são frequentemente o resultado de séculos de experiência e tradição no cultivo de uvas e na produção de vinhos. A sobrevivência dessas culturas depende da implementação bem-sucedida de intervenções direcionadas para gerenciar a água e o solo, que são provedores de serviços ecossistêmicos vitais. O grande esforço necessário para gerenciar e sobreviver nestas áreas reforça a conexão específica entre o homem e o meio ambiente. É por isso que elas são reconhecidas como singularidades culturais de importância histórica e social, onde o conhecimento tradicional ainda é o elemento determinante. Reconhecer o valor dessas áreas é o primeiro passo para projetar estratégias de proteção e manutenção. Isso é crucial do ponto de vista econômico e social. Vários são os desafios dessa cultura, dentre elas o êxodo rural, a falta de atratividade na atividade pelas novas gerações, bem como as mudanças climáticas. Cabe a nós seguirmos falando sobre o tema para que a história não se perca. Quer saber mais sobre esse assunto e outros? Venha conosco aqui na BSRS. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal.